A República Democrática do Congo e Angola apresentam características muito semelhantes em relação às estradas. Temos aqui um vídeo de uma mulher supostamente congolesa, segundo aqui o jornal Zoom África, atravessar uma ponte e o jornal sublinha o facto de a RDC Congo ser um dos países mais ricos no mundo a nível de recursos minerais. Também, para além deste vídeo, que é muito forte, onde nós africanos nos ajudamos a nível da base, a nível dos intermediários e também a nível do pico. Os que estão no pico ajudam-se entre si, os que estão na base também ajudam-se entre si. Tu vês aqui uma senhora a ir ajudar outra senhora, poderá ser a filha, a amiga, a prima, a colega, a cunhada, não é? Nós nos ajudamos entre nós só na base. Depois também os lá do topo também ajudam entre eles. Falta uma ligação entre a base, intermediário e o top. Esse aqui é o trabalho do quem está no meio. Que quem está no meio tem relações fortes com quem está em cima e também tem relações fortes com quem está em baixo. É o trabalho deste. Okay? E depois também temos aqui em Angola uma reportagem do deputado da UNITA em Cabinda, o senhor Lourenço Domingos, que diz que está a fazer uma tour de trabalho na polícia de Cabinda e fala sobre a estrada do município de Niconde, na região do Alto Sumbe, que também tem estradas completamente degradadas e envergonhadas, se colocarmos bem, no nosso portal do turismo para que os turistas possam visitar Angola e conhecer Angola por estrada e passarem pelas nossas estradas. Essa fotografia aqui não pode, nem nos sonhos, nem no exemplo, como dizia o nosso músico, nem no exemplo pode constar na fotografia do cartão turístico. Também falaremos aqui sobre esta discussão do vice-presidente norte-americano, J.D. Vance. Pronto, há um dos seus seguidores lá no X, onde ele diz que não se importa, ou seja, todos aqueles que tentam envenenar a economia e a sociedade americana devem ser eliminados. E depois, claro, aqui eles respondem-lhe dizendo que matar cidadãos de outros países e sempre sem merecerem um processo, um julgamento, portanto, poderá ser crime. E ele aqui, de Vance, responde dizendo mesmo: eu não me importo com estas normas, né? Acusar, julgar. Portanto, para ele, se é traficante, vende droga, pertence ao cartel, deve ser claramente eliminado. Portanto, essa discussão também está lá a rolar no X e há muita discussão em volta das declarações do vice-presidente norte-americano a dizer que temos que acabar com cidadãos dos cartéis. Numa altura em que a América tem bem posicionadas os seus soldados, de olho à Venezuela, também a Venezuela está preparada para receber esse impossível ataque norte-americano por causa de acusações entre os presidentes norte-americano e o presidente venezuelano. Ponto. Chegaremos também ali, mas não antes de pedir para fazeres um like neste vídeo, para te inscreveres, para partilhares, por favor, ninguém ainda, s'il vous plaît, que analisaremos o que se passa na RDC, por que razão um país tão rico como este tem essas condições de vida, por que razão a América não tem problemas em acabar com quem quer que seja, desde que tente ameaçar, envenenar a sociedade americana. Até que ponto estas declarações são legítimas ou não são legítimas? Ponto. Família, em relação à questão de Cabinda, partindo do princípio de que você, meu chefe, meu amigo, já colocou like, vale aqui dizer que a RDC, olhando para a RDC, né, República Democrática do Congo, a RDC é um país que foi colonizado pela Bélgica, mas antes tem passado por outros países, e durante o reinado da Bélgica, a Bélgica que é um país muito bonito, porque já lá estive, a RDC, né, viveu um período muito sangrento durante o reinado do rei Leopoldo II, que fez da RDC sua propriedade, e todo o processo traumatizou bastante, desde o século XIX, né, ao século XX, traumatizou bastante o povo congolês. E fim do processo de colonização, a RDC, né, foi governado por um ditador. E este ditador, o senhor Mobutu Sese Seko, fez da RDC aquilo que também fez o Leopoldo II.
Aquela história, não é, em que, escrito no livro George Orwell, A Revolta dos Bichos, onde o bicho que derruba o sistema torna-se pior que o sistema, aconteceu na RDC. Mobutu Sese Seko chega para derrubar o regime colonial, torna-se pior do que o regime colonial. Depois vão surgindo outros subsequentes, né? Depois surgem os Kabilás, Kabila pai, Kabila filho, matou-se o Lumumba, né? Na era de Mobutu, claro. Depois os Kabilás, depois agora está aqui o senhor Tshisekedi, e também em conflito com um Kabila filho, que governou também o país durante longos anos. O grande problema da RDC chamam-se traumas, ok? Que gerou uma certa desconfiança entre nós, onde aquele que derrubou o regime chega ao poder também por meio da força e acaba por não confiar a ninguém. Todo aquele que tentar chamar eleições, tentar corrigir, é morto ou é preso. Por isso é que hoje, nos nossos países, todo aquele que tenta corrigir, chamar a atenção, pedir eleições, criticar, é calado, porque é o trauma da colonização. Eu chego pela força, se me tentarem corrigir, se me tentarem criticar, é se me quer tirar do poder. Portanto, deve ser calado. E isso acontece até hoje. Do ponto de vista geográfico, que também é um problema. Aliás, até um livro que fala The Prisoner of Geography, onde ele narra a geografia como sendo um dos principais fatores para a pobreza ou riqueza das nações. Devia estar por aqui esse livro. É um dos livros de geopolítica que se recomenda a todos. Deve estar por aqui. The Prisoner of Geography. Agora não me lembro do autor, mas esse é o título. Prisioneiros da Geografia, em português. A geografia congolesa também contribuiu para a pobreza que se vive no Congo, na RDC. É um país muito rico em recursos naturais, linkado à sua história, que é do trauma, da desconfiança, fez com que esses recursos se tornassem fator de mais guerras. Fala-se aqui da Segunda Guerra, né? Que matou mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das guerras mais sangrentas na RDC. Também em volta dos recursos naturais, mas, claro, intervenientes internacionais que vão aliciando os diferentes, e vão aliciando e municiando diferentes grupos lá dentro. A RDC precisou armar vários grupos para poder proteger-se, okay, de diferentes dos indivíduos a virem do Uganda, do Ruanda. Só que depois estes grupos que foram armados até pelo governo para controlarem diversos focos de recursos minerais vão percebendo que isso aqui pode ser nosso. Aquele nos armou, mas isso agora pode ser nosso. E se vendermos isso, conseguiremos a arma do outro lado. Então, eu armo um grupo para poder controlar recursos naturais. Esse grupo percebe que se nós controlarmos isso, explorarmos e entregarmos, vamos ganhar muito pouco. Por que não nós controlamos também isso aqui mesmo? Cortam relações com o governo, buscam outras parcerias, e assim foram surgindo mais de 20 grupos armados naquele país. Eu armei tantos, agora aqueles que eu armei para me defender, para me controlarem, estão contra mim. A RDC não consegue se encontrar, porque está a tomar do seu próprio veneno, armando vários grupos armados para poderem controlar o país, poderem controlar os recursos naturais do país. Bom, também é um país muito extenso, atenção. A solução da RDC, para que amanhã se consiga resolver essa questão da humilhação a nível de estradas, não é a mesma solução que se aplica para Angola. Angola tem uma história diferente da RDC. A RDC, Angola teve apenas um grupo armado, okay? Que é a UNITA, mas a FNLA, que não participou da última guerra. Okay? É diferente da RDC. É muito mais difícil resolver o problema da RDC do que da Angola. A Angola era apenas contar aqui o MPLA, a UNITA e a FNLA. Depois, a UNITA e o MPLA. São dois grupos armados a lutar entre si. É mais fácil resolver. A RDC vai precisar chegar um momento em que todos os grupos intervenientes estejam dispostos a fazer paz. Ou se não todos, a maioria. E essa maioria que poderá estrangular a minoria que restar. Ok? De outra forma, e quando digo todos os grupos, é inclusive os externos. Quando chegar o momento em que os externos nacionais estejam dispostos à paz,
a RDC vai viver tempo de guerra até o dia em que surgir alguém que derrubar o regime atual, reformar o país no seu todo, construir um novo partido, um novo governo, okay? E formar uma nova cultura política. E esse novo governo poderá fazer com que poderá acabar com todos os grupos armados ali, mas tem que ser muito forte para poder permanecer um grupo novo para lutar contra todos os grupos armados. Tem que ser muito forte. Por isso é que a solução mais fácil para a RDC é o momento em que todos os grupos intervenientes estão dispostos à paz. Esse momento é muito distante, porque demora muitas gerações. Porque os atuais estão muito viciados e não conseguem viver sem o que têm agora. Sem esses jazigos de diamante, de ouro, cobalto, não só. Os atuais não conseguem viver sem isso. Tem que surgir uma geração, uma população que sabe que eu posso viver sem o ouro, sem diamante, sem cobalto, posso viver infeliz até melhor. Isso vai demorar muito tempo para a RDC. Porque pela força dificilmente chega a paz duradoura. Pela força chega essa paz, mas é uma paz com muitos subsaltos. Okay? Porque depois da guerra tem outros males. Surge a corrupção. Porque eu que cheguei, eu consegui conquistar o país por meio da força, agora mereço me mimar. Portanto, vem a corrupção. Depois a corrupção leva mais longos anos. Okay? Por isso é que a solução para a RDC parte do princípio em que, no dia em que todos quiserem viver, dizem assim, para cama aí, não quero mais guerra. Combina com o outro, depois comunicam-se, vamos conversar, acabou, yeah. E quando os nacionais dizem acabou, os internacionais só vão obedecer, porque não quero mais nada contigo, não quero mais, acabou. Isso vai demorar muito tempo, de gerações, acredita. Para que depois, claro, com a corrupção, olhando para a corrupção, mata-se a corrupção, e matando a corrupção, que também se combate com a educação cívica, desde a base, a corrupção, ok? Em alguns países é melhor mesmo pena capital para a corrupção, okay? Com um sistema de justiça completamente robusto. Com a corrupção se poderá constituir claramente o sistema de justiça, o sistema de educação e a construção de instituições. Primeiro começa com a corrupção, depois que se constrói o sistema de justiça. Parece engraçado, mas é assim que funciona, ok? Porque o sistema de justiça também pode ser corrompido. Por isso é que é preciso primeiro criar um ambiente em que a corrupção é zero, depois criar esse sistema de justiça. Porque esse sistema de justiça vai ser criado em um ambiente onde a corrupção não existe. Depois, aqui olhando para a questão de Cabinda, que também é muito crítica. Cabinda, não é só Cabinda, Angola vai de diferentes cantos. Aliás, se você pegando o teu carro, sair por Angola, pelas estradas, vais perceber. Sai de Luanda, aliás, mesmo dentro de Luanda já vais ver alguns buracos que não deviam estar ali. Mais fora do país, mais lá para o leste, mais para o norte, vais perceber como a situação é caótica. A solução Angola está ainda assim, desde 2022 estamos em paz com essas estradas. Já houveram imensas estradas e muito boas, ok? O problema estava na corrupção. A corrupção faz com que eu faça contrato de construção de estradas mais baratas, menos duradouras, sem manutenção. Claramente as estradas não demoram, mas Angola já teve muitas estradas. Okay? Claro, não tivemos autoestradas, okay? Ignoramos essa parte, também está aqui a corrupção, porque a autoestrada gasta muito dinheiro, eu preciso entregar muito dinheiro. Então, se eu quero tirar um pouco daquilo que me deram, vou fazer estradas pequenas e menos duradouras. Okay? Isso é que fez com que agora o atual governo está a reconstruir as estradas antigas, porque Angola teve muitas estradas, nós sabemos, muitas estradas, muitas delas não existem. Okay? Algumas existem porque foram construídas por empresas, foram geridas por pessoas que tinham compromisso com o futuro. Há uma estrada, aquela que liga a província, o município de Benguela ao município de Lubito, aquela estrada existe já há mais de 20 anos. Está pim-pim. Por quê? Porque houve um investimento naquilo, é furos, é cimento, é pedra, é caltrão. Até hoje está lá aquela estrada. Okay? Mas as estradas que foram feitas no mesmo período, muitas já não existem. A estrada Benguela, Luanda, foi reconstruída 2, 3, 4 vezes. Okay? Mas a primeira foi feita quando se construiu aquela estrada do Benguela, Lubito. Ponto. Tudo depende de quem é que recebeu a verba, quem que contratou as empresas, quem que está a acompanhar a verba, quem que está a acompanhar a obra. Porque nos angolanos somos diferentes. Há angolanos que são mesmo anti-corrupção, são mesmo incorruptíveis. Também há alguns que são claramente facilmente corruptíveis porque acreditam na ideia de que é a minha vez, tenho que aproveitar. Ponto. A solução para as estradas envergonhadas de Angola passaria para a criação de um fundo de estradas de Angola.
ok? A gente cria um fundo nacional, dinheiro próprio, de preferência, sem dívidas, ok? Dinheiro próprio, e uma empresa pública se acarreta disso, não é? Para que possa ligar Angola por estradas. Okay? Programa de estradas primárias, secundárias, todo o país, sem distinção de regiões, porque também parece que há uma discriminação territorial, o que não é bonito. Não é? E lá, onde passou aqui o senhor deputado, são estradas que dão acesso a regiões muito ricas. Okay? Se nós não fizermos estradas, alguém fará com que aquilo continue a ser um lugar tenebroso para que possa continuar a explorar recursos naquela região sem ninguém saber. Porque naquelas regiões com muita árvore, com muito difícil de chegar, lá no fundo alguma coisa muito boa está a acontecer, ou muito perigosa está a acontecer. E geralmente costuma ser exploração de recursos naturais. Por isso é que a estrada tem que ser difícil de chegar, para que ninguém tenha motivação de ir para lá e poder ver o que está a passar ali. Percebeu a jogada? A estrada tem que estar degradada para que as pessoas tenham preguiça de ir para lá. Porque lá no fundo tem alguma coisa a acontecer maravilhosa. Eu não quero que ninguém chegue até lá. Porque se chegarem até lá, vão ver o que está a acontecer. Porque muitos angolanos têm intenções várias de colocarem os seus projetos. Aqui é angolano que tem lojas várias, querem estender para o país todo. Querem colocar a mesma loja no Conde do Cubango, em Cabinda, no Soio, mas não consegue por causa das estradas, porque depois faz com que os custos finais sejam muito caros. Então ele desiste. Mas se lá tiver estrada, ele vai levar a sua livraria, o seu café, vai lá, a sua empresa de contabilidade, por todos os cantos do país. Lá você não vai agência de contabilidade, agência de viagem, o cafezinho, a padaria, você não vai para lá porque está difícil, é difícil chegar para lá. Todos os custos vão ser muito altos, portanto prefiro não colocar lá a minha empresa. Em relação ao GD Vance, essas declarações de que temos que acabar com todos aqueles que tentam envenenar a economia, a sociedade americana, epá, a mim não assusta e não é novidade, porque na América existe a pena de morte. A pena de morte está também incluído nesses casos de tráfico de droga. Portanto, a América, se perceber que há tráfico de droga no meu país e a origem de lá, ele vai ter com origem. Ok? É verdade que as acusações entre a América e a Venezuela são de fórum político e também tem inclinado a acusações sobre tráfico de droga, tanto que o presidente Trump tinha dito que o presidente da Venezuela, portanto, patrocina, é dono de alguns cartéis. Ok? Claro, muitos analistas dizem que a América quer chegar à Venezuela ao petróleo e passa pela droga poder chegar até para poder legitimar, não é, a sua invasão à Venezuela, ok? Cada um sabe das suas fontes, mas eu acho que se a América tem a lei de pena de morte e perceber que há droga no país, a origem é de lá e é difícil controlar aqui dentro, e é mais fácil acabar com droga a partir de lá dentro, de outro país, não é? O que seria, claro, a invasão à soberania de outro país. Portanto, se há tráfico de droga no teu país, tens que controlar a partir de dentro. Tens que controlar, claro, as fronteiras. Não vais a invadir o meu país porque há tráfico de droga no teu país. Quer dizer que você tem fragilidade a nível da fronteira e não só. E também nada garante que, de facto, a droga está mesmo a vir do meu país. Portanto, se você não consegue detectar a droga dentro do teu país, por que é que tens convicção de que a droga vem do meu país? Engraçado, não é? Mas essa declaração aqui do presidente J.D. Vance, claro, só diz que ele está de acordo com a lei de pena de morte, concorda com essa pena, portanto, não é algo novidade, porque a lei existe já há alguns anos, e mesmo antes da sua chegada ao poder. Okay? Muitos americanos concordam com essa lei. Aliás, na América há porte de arma em condições. Parece que na América matar alguém não é algo tão sobrenatural, tanto que, se você ler o livro Ética Nicômaco de Aristóteles, ele fala da morte, ou então do assassinato, como sendo algo justo e algo injusto. Ele fala sobre se você matar alguém que matou outra pessoa, essa morte é justa. Mas quando você mata alguém, isso é injusto. Se eu mato alguém, isso é injusto. É pecado, é mau, é errado. Mas se alguém me matar porque eu matei outra pessoa, a minha morte já será justa. Portanto, matar alguém poderá ser justo ou injusto. Se eu mando matar alguém, ou o tribunal manda matar aquele que colocou droga num país, poderá ser justa ou não justa, em ética nicômaco. Porque a droga mata também, destrói sociedades, destrói famílias, destrói a hegemonia de qualquer país. A droga mata muito mais do que uma bala, porque a droga mata muita gente ao mesmo tempo. Uma bala mata apenas uma pessoa, ok? Portanto, a América tem uma política que defende a pena de morte,
A droga, claramente, é um outro problema, mas a América deve garantir que, de facto, se eu não consigo deter o tráfico de droga internamente, eu não posso acusar a Venezuela por estar mandando droga para aqui. Porque se eu não consigo aqui, como é que eu vou conseguir no outro país? Né? Falamos aqui da questão da garantia, se está vindo lá, eu tenho que saber que, de facto, então está aqui o corredor e vou atrás do corredor, claramente, até fazer com que ninguém mais possa entrar de Venezuela para a América com sua droga. Okay? De outra forma, portanto, são temas que ultrapassam a nossa compreensão, a motivação final, por que razão a América quer invadir ou vai invadir, e há essa pretensão de invadir a Venezuela, se passa apenas só para a questão da droga, que eu não acho que é muito leve para que possa invadir um país por causa disso. Deve haver outras acusações em volta que ultrapassam não a nossa compreensão, mas sim o nosso conhecimento. Não sabemos o que é. Okay? Mas em volta dessa discussão aqui de que vamos matar, não me importa é matar, mas é tudo em volta da legitimação da pena de morte que há na América. É minha compreensão. Você concorda? Ele exagerou, está certo dentro daquilo que defende a Constituição americana. Qual é a sua opinião em relação à declaração de Didi Vance sobre esse tema dos cartéis de droga na América?